paz do Senhor, queridos professores. O nosso PEC-TEAM, o nosso programa de educação cristã continuada, está de volta. E já estamos na lição de número 5. É a nossa escola dominical voltada para você, professor de pré e de adolescente. Então, que bom estar mais uma vez em sua companhia. Vamos começar a nossa lição de número 5? Então, o tema da lição de hoje é fato ou fake das profecias. É o tema da lição de hoje. O nosso versículo-chave, ele se encontra em Ezequiel, capítulo 12, versículo 25, que diz assim: porque eu, Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será retardada. A nossa verdade prática diz assim: a palavra de Deus é verdadeira e se cumpre. Quem fala em nome do Senhor deve fazê-lo com fidelidade e temor. Olha aí, professor. Quem fala em nome do Senhor deve fazê-lo com fidelidade e temor. O nosso livro de estudo é o livro de Ezequiel e os capítulos que nós vamos estudar durante a semana é o capítulo 12 e o capítulo 13. Os objetivos, professor, da lição de hoje é ensinar que a palavra de Deus sempre se cumpre, alertar sobre o perigo dos falsos profetas e profetisas, incentivar o discernimento espiritual e a fidelidade à verdade bíblica. No Fique a Dica, professor, você vai começar com uma pergunta para a sua turma. Você já ouviu alguém dizer algo em nome de Deus que depois não aconteceu? É o que você vai perguntar para a sua turma. Quem aqui já ouviu alguém dizer algo e essa pessoa falou em nome de Deus e esse fato e o que ele disse não aconteceu? Você vai esperar a turma falar, né? E mediante as respostas você vai estar também complementando, né? No tempo de Ezequiel também havia profetas falsos falando mentiras em nome do Senhor. Hoje vamos aprender como identificar o que é verdade e o que é engano. E lembrar que a palavra de Deus, ela nunca falha. Então isso aí também é importante. Essa aqui é a dica da lição. Eu trouxe uma dica extra, que é uma dinâmica em forma de brincadeira. Nós estamos lidando com pré e com adolescentes e eles gostam muito de se movimentar, de fazer disputas. Então, eu trouxe uma dinâmica aqui que é justamente a dinâmica do falso ou verdadeiro. Ou seja, vai ser o jogo que o seu aluno ele vai procurar identificar o que é falso e o que é verdadeiro. Tem tudo a ver com a lição de hoje, professor, tá? Eu também aqui, você vai precisar de algumas logomarcas conhecidas. Aqui, olha, temos as logomarcas aqui da Adidas, a logomarca aqui da Lacoste, a logomarca aqui da Coca-Cola, aqui da Burger King, da LG, Mercado Livre e da McDonald's. Você pode se utilizar de outros logotipos, tá, professor? Eu trouxe só essa aqui só para a gente entender um pouco aqui a dinâmica desse jogo. Você vai escolher duas equipes, né? Vai colocar do lado uma de lados opostos da sua mesa e você vai colocar diante deles. Cada um vai ter que ter duas plaquinhas do fake e do true, que é fato ou fake, ou seja, verdadeiro ou falso. Aí quem for o primeiro a tirar, aí você vai mostrar a primeira. Aí vou aqui chamar o meu suporte só pra gente entender essa brincadeira, professor, esse joguinho aqui. Eu vou estar, vamos supor que ele que vai ter que identificar se é fake ou se é verdadeiro o símbolo que eu vou mostrar para ele, tá? Ele vai observar o símbolo
E ele vai me dizer qual é o símbolo verdadeiro e qual é o símbolo falso. Aí, mediante ele for respondendo, cada um vai pegando ponto e no final vai ganhar quem tiver mais ponto, quem acertar mais, no caso, né? Eu vou mostrar para ele esses dois símbolos aqui e ele vai me dizer qual é o símbolo fake e o símbolo verdadeiro. Vamos lá, meu aluno, olhando para os dois símbolos aqui. Qual é que você acha o símbolo verdadeiro e o símbolo falso? Esse aqui é qual? É o símbolo falso. Falso. E esse aqui é o símbolo verdadeiro. O que vocês acham? Será que ele acertou? Ele acertou. Esse aqui é o símbolo verdadeiro e esse aqui é o símbolo falso. Alguma coisa chamou a atenção dele aqui para ele perceber qual era o verdadeiro e qual era o falso, não é isso? Uhum. Aí vamos para o próximo. Agora eu vou mostrar para ele esses dois símbolos aqui. Ele vai me dizer qual é o verdadeiro e qual é o falso. Olhando para cá, qual é o verdadeiro e qual é o falso? Esse aqui é o falso. É o falso. E esse aqui é o verdadeiro. Será que ele acertou de novo, gente? Certo, ele acertou. Esse aqui é o verdadeiro e esse aqui é o falso. Vamos para o próximo. Vamos lá, Valério. Qual é o verdadeiro e qual é o falso? Esse aqui é o falso. E esse aqui é o verdadeiro. Por que esse aqui é o falso? Porque não tem essa carne. Ó, não tem esse detalhe aqui em cima. Então, ele já percebeu aqui o falso, né? Vamos ver se ele vai acertar isso aqui, gente. Qual é o verdadeiro e qual é o falso, Valério? Esse aqui é qual? É o verdadeiro. Esse aqui é o verdadeiro. Esse aqui é o falso. E esse aqui é o falso. Será que ele acertou, gente? Essa aqui, ele errou. Ele falou que esse aqui é o verdadeiro, mas não é. O verdadeiro é este aqui. Observe que quase nesse aqui ele foi enganado, né? Então, esse aqui você errou. Então, assim você vai trabalhando aqui com as outras marcas aqui com o seu aluno. Olha aqui. E você vai explicando para ele qual é a diferença nas... Tem sempre algo diferente nas logomarcas aí, para ele saber que uma é falsa e que a outra é verdadeira. Então, obrigada, aluno. Qual é o objetivo desse jogo aqui? No caso, o aluno ele vai identificar aquilo que é verdadeiro. Por quê? Porque ele tem mais familiaridade com aquilo que ele sempre vê. No caso, adolescentes gostam de estar no McDonald's, gostam de estar no Burger King, gostam de usar roupas de marca, né, como aqui vem aqui, e aparelhos também de marca também que é conhecidos, né? Então, assim, são logomarcas que são bem conhecidas, só que aí você coloca uma diferença até para fazer uma pegadinha com o seu aluno. No final, você vai explicar para ele, né, que ele só vai ser enganado se ele não conhecer. Entendeu? Se ele não conhecer aquilo que estão apresentando ou falando para ele. Então, como o nosso tema aqui é fato ou fake das profecias, que é o tema da nossa lição de hoje. Nós jamais seremos enganados quando nós conhecemos a palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, você sabe que quando uma profecia vier para você, você vai julgar aquela profecia, o que estão lhe falando, se aquilo que está sendo falado condiz com o que está na palavra de Deus. Então, você só vai ser enganado se você não conhecer a palavra. Mas se você conhecer a palavra, você vai identificar se aquilo que estão te falando é fato ou é fake, tá bom? Então, essa aqui é a dinâmica para você interagir e entrar na aula com os seus alunos, tá? O que nós vamos estudar na aula de hoje, professor? Vamos aprender 3 tópicos, que é profecias verificadas. Lembrando que essas imagens vão estar aparecendo aqui ou na minha direita ou na minha esquerda aqui no vídeo, tá? Aí você também, se você
quiser ter essas imagens, esses slides, ele vai ficar disponível. Eu vou colocar o meu contato na descrição do vídeo. Você pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp e eu vou estar disponibilizando para você esses materiais, tá bom? Até também o material da dinâmica, para você imprimir e fazer essa dinâmica legal com os seus alunos em classe. Eu creio que eles vão gostar e vão entender já o que a lição ela quer nos dizer, tá bom? Então, os 3 tópicos da lição de hoje é profecias verificadas, profetas fakes e falsas profetisas. Esses são os nossos 3 tópicos da lição de hoje, tá? Então, vamos para o tópico 1, profecias verificadas. O capítulo em destaque é o capítulo 12, do versículo 21 ao versículo 22. No slide aí, professor, na tela, o primeiro ponto é: esse ditado não é de Deus, tá? A referência do versículo está no versículo 22, diz assim: Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Ou seja, que provérbio é esse que vocês falam aí na terra de Israel, né? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Então, observe aí, o povo estava tão desacreditado que criaram um ditado de zombaria. Olha o que fala aqui no nosso texto. O povo de Israel estava tão desacreditado que até criou um ditado zombando das profecias. Achavam que as promessas de Deus nunca iam acontecer. Mas, em Ezequiel capítulo 12, Deus responde firme: chega desse papo e ponto. Minha palavra vai se cumprir e ponto final, né? Ele mostra que a dúvida do homem não muda os planos dele. Mas por que se criou esse ditado lá em Israel? Era porque as profecias que tinham sido proferidas, elas ainda não tinham se cumprindo. Então, como estava demorando, então o povo já estava desacreditando que elas iriam acontecer. Então se criou um ditado popular em relação às profecias que Ezequiel estava falando. Mas só que Deus chegou uma hora que ele pegou e falou: olha, não, o povo está zombando demais. Agora eles vão ver que essas profecias elas vão se cumprir e não é quando eles querem, é no meu tempo, né? Então Deus ele fala que chega de zombarias, né? Então quando Deus fala, acontece e nada nem ninguém vai poder impedir, tá? Então esse aqui foi o ponto do tópico 1. No ponto 2, professor, fala sobre profecia, que a profecia se cumpre. Então, observe aí no slide, a referência bíblica, versículo 25, diz assim: porque eu, Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será retardada, mas em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Então, quando o Senhor fala, pode esperar, porque vai acontecer. Nada de adivinhação ou de enrolação. Sua palavra não falha e nunca volta vazia. Você encontra essa referência lá em Isaías 55, né? Que a palavra de Deus, quando ele lança ela jamais volta vazia. Pelo contrário, ela vai e faz o que Deus determinou para ela fazer, tá? Então é isso que Deus está falando. Não tem adivinhação e nem enrolação, né? O seu profeta tinha que deixar isso bem claro. Deus cumpre tudo no tempo certo, nem antes, nem depois. Então, mesmo que pareça demorar, confia, pois o que ele promete, ele faz, tá? Você vai encontrar as referências em Isaías 55, também Abacuque 2:3 e também em Números 23:19, que lá, se você for ver essa referência,
é um texto bem conhecido que fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Será que tendo prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Então, é justamente isso. Se ele promete, ele faz e acontece, tá? O ponto 3 diz assim, no tempo de Deus. Observe aí no slide que temos aí um relógio antigo, né? Esqueci o nome desse relógio antigo. O versículo diz assim, portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, nenhuma das minhas palavras será mais retardada, mas a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. No caso aqui, retardada, não quer dizer alguém que esteja fora de si, né, professor? Aqui, no caso, retardado se refere àquilo que se atrasou, né? Algo que sofreu atraso, ocorreu depois do tempo, né? É isso que Deus está falando aqui, que ela não será retardada, ela vai acontecer quando Deus permitir que aconteça. Então, eu também coloquei aí nesse slide, como aqui o ponto fala sobre no tempo de Deus, você precisa entender que tem o Kairos, que justamente o Kairos é o tempo de Deus. E o Cronos, ele é o nosso tempo. O nosso tempo, no caso que é Cronos, tem a ver com a nossa hora do dia a dia. O relógio que marca as horas, 24 horas. Aí, nesse relógio, tu tem todo um cronograma do teu dia. E justamente esse tempo ele controla você, né? Já o Kairos, que tem a ver com o tempo de Deus, esse é dele. Então, Deus, o que acontece? Ele faz com que as coisas aconteçam quando nós estamos preparados para receber ou, né, certo tipo de promessas que ele falou, né? Não é, eu recebi uma promessa de Deus. Se eu recebo uma promessa, geralmente o que acontece na minha mente? Vai acontecer amanhã, daqui a um ano. Eu estou usando o meu tempo Cronos, mas o tempo de Deus é outro. Deus às vezes espera de mim algo para que a promessa dele aconteça na minha vida. Ou seja, tem que ser algo oportuno para que Deus cumpra as suas promessas, aquilo que ele prometeu. Ou seja, é no tempo dele, no tempo certo. Então, isso aqui que ele está querendo dizer, tá? Então, o povo achava que o que Deus prometia ia demorar muito para acontecer. Mas o Senhor chegou com tudo, através de Ezequiel. Não vai demorar, vai acontecer. Ele nunca atrasa, tudo acontece no tempo certo. E é nisso que a gente conta. Deus cumpre o que promete sempre, tá? Então, esse aqui foi o tópico 1, profecias verificadas, ou seja, foi feita uma vistoria nessas profecias, tá? Então, vamos agora para o tópico 2, que fala sobre profetas fakes. Em Ezequiel 13, Deus vem com um puxão de orelha nos falsos profetas. Eles falavam em nome do Senhor, mas era tudo invenção da cabeça deles. Diziam, tá tudo bem, quando na real o juízo estava chegando. Deus compara esses caras a quem constrói um muro fraco e só passa a tinta por cima. Bonito por fora, mas desaba na primeira chuva, colocando o povo em perigo espiritual. Então, no tópico 1 fala, preferem as mentiras do coração. Diz assim o texto, assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada terem visto. Olha aí, gente. Ai dos profetas que proferem, olha aí, que seguem o seu próprio espírito, sem nada terem visto. Profetas cegos, profetas sem visão, que só falam aquilo deles mesmos, mas eles usam o nome de Deus. Ele diz assim, olha, assim diz o Senhor, quando Deus não mandou eles falarem. Então, eles criam
eles criam as coisas da sua própria cabeça. Eles inventam as coisas, né? E falam, transmitem para o povo como se fosse Deus falando na boca deles. Então, olhe, observe aí, né? O falso profeta é aquele que fala o que sente, não o que Deus manda. Olha aí. O falso profeta é aquele que fala o que sente e não o que Deus manda, né? Em Ezequiel 13, Deus chama esses caras de loucos por não terem discernimento espiritual. Eles seguem seus próprios pensamentos. Observa aí, né? Eu coloquei até um púlpito e tem um lobo lá, mas ele está com capa de quê? De ovelha, né? Está falando de falsos profetas, só que hoje nós temos muitos pregadores no altar, né? Usando o nome de Deus, mas não tem nada de Deus. Falam que Deus está falando, mas geralmente são invenções da sua própria cabeça, né? Então, só invenção da mente humana. Eles dizem que está tudo bem, mas enquanto que o juízo já está para chegar, né? Então, Deus compara eles a o quê? A um muro fraco, que na primeira chuva ele desaba, colocando as pessoas em risco. É o que acontece com esses falsos profetas. Pelo fato de muitos não terem discernimento espiritual, no caso do povo, eles chegavam lá, profetizavam, falando que era em nome de Deus e muitos acreditavam. Ou seja, muitos deles ficavam com a sua vida espiritual em risco, ou seja, poderiam perder a sua salvação por conta desses falsos profetas que proferiam só mentiras, né? O próximo tópico, o próximo ponto, na verdade, é enganam com promessas fingidas. Enganam com promessas fingidas. O versículo diz assim: visto que andam enganando o meu povo, dizendo, paz não havendo paz, e quando se edifica uma parede, eis que a cobrem de cal. E quando se edifica uma parede, eis que a cobrem de cal. Outro sinal de um falso profeta é que ele só fala o que o povo quer ouvir. Observe aí, tem a imagem de um pregador, que geralmente os pregadores falsos hoje, no caso, né, que gostam de elevar o seu ego, eles gostam de pregar coisas sabendo que o povo vai gostar daquilo que eles falam, né? Então eles gostam de amansar, de levantar o ego do povo. E é justamente isso que está falando aqui, né? Em vez de chamar o povo ao arrependimento, eles ficam falando que Deus vai dar prosperidade, vai trazer paz, né? E muitas vezes eles perdem a oportunidade de transmitir a verdade para o povo, né? Então, Deus fala em Ezequiel 13 para mostrar que essas mensagens não servem mais do que agradar os ouvintes, enganando-os. Hoje também rola isso, gente pregando só bênção, mas sem falar de santidade e quebrantamento da alma. O verdadeiro profeta não passa pano para o pecado, mas incentiva a passar a vassoura, né? Somente a verdade liberta, mesmo que doa. Então, observa aí. Então, olha aqui, o juízo de Deus já estava às portas. Enquanto lá que os falsos profetas estavam pregando coisas da mente dele, coisas boas, só que era invenção deles, o juízo já estava vindo. Porque Ezequiel já tinha profetizado que viria o juízo de Deus. E os profetas falsos lá falando que teria paz, que teria prosperidade, e Deus falando, olha, o meu juízo já está às portas, né? Então, esses falsos profetas passavam panos para esconder as mentiras deles. O ponto 3 fala sobre não deem ouvidos. A referência é: assim cumprireis o meu furor contra a parede e contra o que a caiam, e vos direis,
Já não existe a parede, nem os que a caiam. Esse ponto 3 aqui, professor, do tópico 2, diz assim: no fim das contas, as profecias falsas caem junto com quem as inventou. Olha aí. Observe aí no slide, no fim das contas, as falsas profecias caem junto com quem as inventou. Ou seja, mentira e enganador têm o mesmo destino. Tudo que for construído fora da verdade, ou seja, fora da palavra de Deus, desaba. Ou seja, uma hora o que é falso vai ser revelado, vai ser exposto, porque ele não consegue manter esse engano dele até o fim, né? Então, mais cedo ou mais tarde, Deus expõe o que é falso. Isso aqui já é um alerta para os falsos profetas. Vamos agora para o tópico 3, que fala sobre falsas profetisas. Agora Ezequiel repreende mulheres que se diziam profetisas, mas só usavam superstições e enganação para manipular o povo. Elas distorciam o dom e usavam a influência para enganar, bem diferente de Débora e Ana, que foram mulheres de Deus de verdade, né? Então, o ponto 1 diz assim, misticismo não dá. Misticismo não dá, ou seja, havia uma mistura lá. Olha aqui a referência. Assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem faixas mágicas para todos os punhos e fazem véus para a cabeça de pessoas de toda estatura, para caçarem almas. Causareis vós a morte das almas do meu povo e conservareis a vida para vós mesmas. Uma pergunta aqui. Então, as falsas profetisas faziam apetrechos e tecidos como tipos de amuletos para enganar o povo. Elas usavam essas coisas para manipular as pessoas, mas Deus é exato em sua vontade. Fé de verdade não depende de objetos ou rituais, e sim de Cristo, que veio para trazer liberdade, vida de verdade, né? Então, João 8 fala que conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará. Aqui elas usavam de enganação, essas falsas profetisas, né? Usando pulseiras de pulso, né? Usando véus, e isso era uma forma de, como se fosse amuletos, ou seja, era como se as coisas aconteciam para eles se dependesse desses amuletos. E hoje também não é diferente. Você vê às vezes muitas pessoas colocando confiança em objetos, em um copo de água, num sal, né? Ou numa cruz de madeira pequena, como se aquilo fosse a solução para o seu problema, como se a solução do problema daquela pessoa dependesse daquele objeto. Mas isso é enganação. Deus, ele é suficiente. Deus, ele é suficiente. Então, por isso que aqui fala em João 8:2, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como já falaram no começo, se a gente conhece a palavra de Deus, nós não somos levados por esses tipos de enganação. E olha aqui o ponto 2, estelionato da fé. Olha o que diz aqui. Vós me profanastes entre o meu povo por punhado de cevada e por pedaço de pão, para matar almas que não haviam de morrer e para conservar viva as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Olha, isso aqui é sério, gente, né? Então, olha que essas falsas profetisas, elas tinham um intuito, que era de enganar, de manipular, mas através disso também elas tinham o quê? Vantagens, né? Elas tinham uma condição. O povo trazia coisas para elas, né? Dinheiro, comida, alimento, e com isso elas usavam de enganação para com o povo. Ou seja, tinha muita gente ali que era de Deus, mas que começou a ser manipuladas por elas e elas pensaram a ser enganadas. Ou seja, estavam no caminho certo e de repente elas passaram a seguir o caminho errado. E as que estavam, né, no caminho errado,
elas começam a dizer para essas pessoas ficarem lá porque elas estão no lugar certo, ou seja, almas que poderiam ir para a perdição, né? Então isso aqui é um alerta para nós alertarmos também os nossos meninos em relação a isso, né? O que é engano e o que é verdadeiro, aquilo que a gente deve aceitar que vem de Deus e aquilo que a gente deve refutar, porque não vem de Deus e não edifica as nossas vidas, tá? Então, o verdadeiro profeta fala o que Deus manda. Olha aí, o verdadeiro profeta fala o que Deus manda, doa quem doer, né? O falso, ele só busca vantagem, né? Ele só busca vantagem para si e ele só quer o quê? A gente usa a expressão, ele quer agradar o povo, mas o que ele fala é mentira, para agradar o povo, porque ele não quer ser excluído, então ele tenta falar coisas, invenções para agradar o povo, tá? Então essa aqui é uma diferença, tá? Do verdadeiro e do falso profeta. O ponto 3 fala, mas a máscara vai cair. A referência diz assim: rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, Deus promete acabar com as trapaças das falsas profetisas e libertar o povo da enganação, né? Rasgar o véu. O que significa aqui rasgar o véu? Significa que ele vai expor e destruir toda farsa espiritual. Deus ele vai intervir, ele vai libertar e ele vai lhe revelar a sua verdade, tá? Profeta de verdade traz vida e liberdade, profeta falso só aprisiona no erro, tá? Então, mandando a real, professor, diz assim: a profecia de Deus ela é real e acontece na hora certa. Então vamos ficar ligados e firmes sem cair em papo furado que não tem base na palavra de Deus. Então isso aqui é muito importante, você estar alertando o seu aluno sobre justamente hoje. Hoje não é diferente dos tempos aqui de Ezequiel. Assim como tinham os falsos profetas nos tempos de Ezequiel, hoje também em nossos dias existem muitos falsos profetas, muitas falsas profecias e muitos pregadores só pregando sobre prosperidade. E Deus ele quer revelar a sua palavra pura e genuína para o seu povo. Então, é importante você ter, você que tem a sua Bíblia em casa, incentive os seus alunos também a estudarem, a lerem, para que eles possam realmente conhecer não só a Bíblia, mas ter intimidade com o dono da Bíblia, que é Jesus. Então, as 3 perguntas da lição de hoje, a primeira diz assim: o que diferencia o verdadeiro profeta do falso? Qual é a diferença do verdadeiro profeta para o falso? A segunda pergunta: o que Deus disse sobre suas palavras? O que Deus disse sobre suas palavras em Ezequiel? E a pergunta 3, o que acontece com a falsa profecia? O que acontece com a falsa profecia? Então, você responda aí nos comentários do canal, curta, compartilhe, se inscreva e divulgue mais esse canal para outros professores que ainda não conhecem, para também que eles possam ser edificados juntamente, né, uns com os outros aqui na palavra de Deus, tá? Então, se você tiver interesse nos slides, é só entrar em contato que eu disponibilizo para vocês. Nós finalizamos aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau. A paz do Senhor.